paz, irmãos abençoados em Cristo Jesus. Estou novamente com a graça de Deus para falar da graça de Deus para os amados irmãos. Nessa tarde aqui, já anoitecendo aqui em Goiânia, né? Aos 23/9/2019, às 18h01, né? Amados, hoje eu quero falar acerca de vir sobre as nuvens. O que significa vir sobre as nuvens para Israel, não para nós nos dias de hoje. Lamentavelmente, as pessoas estão pegando essas passagens e trazendo para o dia de hoje, sem parar para analisar a questão do tempo que eles falavam vir sobre as nuvens, dessa época, né? Como que o pessoal se comunicava, qual era a forma deles se comunicar, qual era a linguagem que eles usavam naquela época. Então, abençoado, isso é muito importante. Eu peço que os amados assistam esse vídeo até o final, que compartilhem também, para que mais pessoas possam ter conhecimento da palavra de Deus acerca do que o que quer dizer vir sobre as nuvens. As pessoas, lamentavelmente, dentro do sistema religioso, eu não quero estar aqui criticando, mas lá tem muitas pessoas falando que está esperando Jesus voltar sobre as nuvens, está esperando Jesus voltar sobre as nuvens para subir com ele. Essas pessoas, quando diz isso daí, é o mesmo que pedir o juízo de Deus sobre a vida dela. Porque vir sobre as nuvens para os judeus era o juízo de Deus sobre Israel. Olha, está escrito. Se está escrito, nós cremos. E é assim que tem que ser. O sistema religioso tem torcido a palavra de Deus e nós, em graça, temos a incumbência de distorcer e deixá-la em linha com o que está escrito. E uma dessas coisas é essa passagem: eis que venho com as nuvens, e todo o olho o verá. Eu já falei acerca dessa passagem em um vídeo aí que eu fiz a respeito da grande tribulação. Mas hoje resolvi fazer um vídeo específico, porque às vezes as pessoas não querem... o vídeo ficou grande, e às vezes as pessoas não querem assistir o vídeo todo. Então eu resolvi fazer esse vídeo pequeno. A gente vai estar procurando fazer uns vídeos mais pequenos, com bastante conteúdo, com bastante clareza, para os amados irmãos aí. Irmãos, olha, em algumas regiões aqui do Brasil, nós conhecemos mandioca por aipim. Outras regiões conhecem aipim por mandioca, vice-versa. Algumas regiões aqui conhecem abóbora como jerimum. É assim mesmo, né? É aí mesmo. E vice-versa. Assim, amado, é a forma que nós temos que ler a palavra de Deus, respeitando o tempo que foi escrito, para quem foi escrito, como que esse pessoal entendia a palavra de Deus nessa época, como que eles se comunicavam, qual era, digamos assim, vou falar uma maneira assim, mais para os dias de hoje, qual era as gírias deles da época. Não que a palavra de Deus, o que eu vou estar lendo aqui, seja uma gíria. Eu só estou citando um exemplo, para ficar mais claro. Então, eis que venho com as nuvens, e todo o olho o verá. Vamos lá? Amados, essa passagem está nos livros históricos, que depois a gente vai estar lendo. Mas eu quero começar a ler pelo livro por Isaías, profeta Isaías. Profeta Isaías 19:1, que diz assim: profecia acerca do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entra no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro de si. Amados, se pegarmos essa passagem aqui e levarmos lá para Apocalipse 1:7, a gente vai ver falando acerca de vir sobre as nuvens. E aqui, está aqui.
o Senhor vindo sobre as nuvens. E aqui está falando que o coração dos egípcios se derreterão dentro deles. Ou seja, não é boa coisa. Não é boa coisa. Então, se compararmos essas passagens, a gente vai entender. Porque lá no passado, eles entenderam. Os judeus entenderam que era vir sobre as nuvens. Então, olha só o que Jesus de Nazaré nos diz. Sua carne disse para eles nessa época. Lucas 12:54. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento do sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. 56. Aí Jesus fala assim, hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu? Como não sabeis interpretar o tempo presente? O tempo presente. Amados, a Bíblia é um livro que não se entende como ler literalmente. Não é dessa forma. Não podemos interpretar essa Bíblia da maneira que nós lemos, porque senão ou não vai entender ou vai virar uma confusão. E confusão é o que já está aí. Digamos aqui que Jesus aqui fez uma charada com eles. Quando vocês sabem disso, vocês sabem que vai chover. O vento do sul, sabe que vai fazer calor. Vocês sabem interpretar isso, mas não sabem. Ou seja, Jesus está falando assim, olha, quando acontecer o fim dos tempos, o fim daquela era, não é o fim do mundo, porque nunca vai acabar. Era o final de uma era. Vocês sabem de tudo isso, não sabem quando? O final dos tempos? Então, ele disse para esse povo. E eles entenderam. Mas vamos continuar lendo aqui. Lucas 57. Por que vocês não julgam por si mesmo o que é justo? 58. Quando alguns de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faço tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não arraste ao juízo. Juízo o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Ou seja, conserta a sua vida antes de chegar no juízo. Ele estava dando um alerta para aquele povo, conserta a sua vida antes do juízo. Se era para aquele povo consertar as suas vidas antes do juízo, esse juízo é futuro? Era presente. Era no tempo presente que foi dito ali atrás. Lucas 12:59. Eu digo a vocês, não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Amados, agora, uma das passagens em que leva o tema, eis que venho com as nuvens e todo o olho o verá. Apocalipse. Vou ler Apocalipse aqui primeiro, mas tem outros aqui. Apocalipse 1:7. Eis que venho com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo aquele que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amados, eis que venho com as nuvens, nós já falamos, que era o juízo de Deus sobre Israel, e que eles entenderam. Mais para frente, vou estar falando disso novamente, quando Jesus estiver de frente do sumo sacerdote. Eu estarei falando novamente acerca, mas eu quero frisar mais uma vez, quero frisar aqui agora, acerca de todo o olho o verá.
Digamos que nós estamos dentro de um estádio de futebol. Está havendo uma partida de futebol onde é uma final de campeonato, o estádio muito cheio, e acontece um fato que chama a atenção de todos. Um pênalti, uma falta grave ou coisa desse tipo. Aí saímos do ginásio, do estádio de futebol, e um outro dia, na segunda-feira, nós iremos em um determinado lugar, encontramos alguns amigos que não foi no estádio de futebol. E chegando lá, começamos a falar a respeito de futebol. Aí ele falou, a gente conta, olha, aconteceu isso, isso e isso, e todo mundo viu, ou seja, todo olho viu. Se todo olho viu, se todo mundo viu, para que então que eu estou contando para essa pessoa? Se todo olho viu, se todo mundo viu. Aí é que está, abençoado, porque eu falo que a Bíblia é um livro que não se entende como ler. Tem que ter o discernimento do Espírito Santo de Deus. Primeiro, tem que pesquisar também. No Google aí que o sistema religioso não deixa ninguém pesquisar. Quando se pesquisa, acha. E quando se tem o Espírito Santo manifestado na pessoa, é revelado, às claras. Todo olho verá, é quem está lá vivendo aquele momento. É quem está naquele momento. Então, por isso que diz todo olho verá. Amados, imagina se acontecesse como as pessoas estão esperando no futuro. Judas, o filho da perdição, vai voltar para ver Jesus vir sobre as nuvens? Ele era o filho da perdição. Não, porque falou que todo olho verá, Judas também vai ter que voltar para ver Jesus vir sobre as nuvens. E lamentavelmente as pessoas estão pedindo, esperando Jesus vir sobre as nuvens para arrebatar ela. Estão pedindo o juízo de Deus sobre suas próprias vidas, amados. Estão pedindo, porque vir sobre as nuvens é juízo de Deus sobre Israel. Judas não vai voltar para ver Jesus vir sobre as nuvens. Aquele ladrão da cruz que Jesus disse: te digo hoje que estará comigo no paraíso. Ele não vai sair do paraíso para vir aqui na terra, só para olhar para cima e ver Jesus voltar. Não vai. Então, isso quer dizer o quê? Que isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Era o juízo de Deus sobre Israel. Eu postei um vídeo aí, falei da grande tribulação sobre Israel. Era o juízo de Deus sobre Israel. Não é para nós, se apegarmos à Bíblia e começar a ler Apocalipse 1, do 1 a seguir, vai falar que é para 7 igrejas da Ásia. Não é Brasil, não é Portugal, não é Paraguai, não é. Só que as pessoas, eu acho que elas gostam de sofrer, elas pegam tudo isso daí e trazem para os dias de hoje. Mas isso é simplesmente para amedrontar as pessoas e deixá-las presas dentro dos seus apriscos e lá arrancar toda a lã e sugar toda a gordura dela. É isso que serve. Porque enquanto as pessoas têm medo, ela não sai de lá de dentro do sistema religioso. Porque o dia que ela perdeu o medo, conhecendo a verdade, ela sai, ela vai embora. Não tem que mais dar dinheiro para ninguém, para pagar, para limpar templo, pagar salário de pastor, e não tem que existir isso não. Esses caras que vai trabalhar, porque a palavra de Deus fala, se não quiser trabalhar, não coma. A palavra de Deus também diz, para esses caras aí, ó, que não gostam de trabalhar, não quer trabalhar, não coma. Mas, amados, então o povo aproveita, esses líderes, aproveita dessa medo, esses líderes aproveitam do medo que põe nessas pessoas e fica arrancando dinheiro. E quando Jesus falou assim, nos dias de suas carnes, falou assim, nós juntai tesouro na terra, mas eles estão juntando e falando que é para Deus. Eles estão se colocando no lugar de Deus, porque quando eles falam que é para Deus e eles mesmos gastam, eles estão se colocando como se fosse Deus.
E eles não é Deus. Olha, é para Deus. Mas eles que estão usando. Não, isso aqui é da igreja, não é meu, mas é eles que administram. Eu quero é ver esses pastores que não são pastores. Olha, esse jatinho aqui é da igreja. Eu quero ver se um irmãozinho, humildezinho, lá da vila, falar assim, hoje é da igreja, então se é da igreja é para quê? É para servir para quem? É para a igreja. Então hoje eu vou para São Paulo fazer compras nesse jatinho e quero ele abastecido. Eu duvido se o cara que se chama pastor vai liberar. Ué, não é da igreja? Então todos têm o direito de usar. Tá na hora do povo começar a fazer isso, gente. Vocês pagam e paga caro e não está usufruindo daquilo dali, começa a cobrar. Olha, eu quero o carro da igreja para mim fazer compra, para mim ir em tal canto, começa a fazer isso. Uai, não é da igreja? Então é de todo mundo. Mas não é da igreja, mas quem usa é o cara que se chama pastor. É brincadeira, né, gente? É brincadeira, não dá mais não. Vamos lá. Então, pessoal, e todo o olho verá, é assim que se entende. Não quer dizer que todo mundo viu. Não. Por exemplo, amados, imagina só, uma criança que nem chegou a nascer. Nem chegou a nascer. Aí vai ter que inventar, né? Porque todo olho verá. Ou seja, ela morreu sem nascer. Ela é uma vida, gente. Essa criança vai ver? Essa criança, me explica, como que ela vai voltar e ver? Não dá, não encaixa. A mentira tem perna curta, não encaixa, gente. Não dá para entender isso daí. Não dá para aceitar. Uma pessoa que nasceu cego, mas ele vai voltar a enxergar. Uma pessoa que é criancinha, não, aí já, por exemplo, todo olho verá, né? Digamos assim, uma criança que tem 1 mês de vida, e aí, como é que fica? Vai ter que nascer, vai ter que viver de novo para ver Jesus voltar. Quem vai cuidar dessa criança? Mas ela vai voltar nos braços da mãe. Gente, não, é tanto remendo que não dá. É tanto remendo para tampar uma coisa que não tem como tampar. Não dá para aceitar. É brincadeira, gente. É uma coisa de rir, não, mas... Vamos lá, Mateus 57. Mateus 26, 57. Aqueles que prenderam a Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Presta atenção, viu, abençoados? Que é importante isso aqui, viu? Vamos lá. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, sentou-se entre os guardas para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todos os sinédrios buscavam falso testemunho contra Jesus para prender e entregá-lo à morte. E não achava, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim compareceram 2, só assim mesmo, né? Só assim mesmo. É o que acontece. Até hoje tem gente aí com essas falsas testemunhas aí. As pessoas estão aí. Você chega dentro de um sistema religioso desse aí. Olha, aconteceu o seguinte. Eu estava na fila do supermercado. Eu estava em casa sem nada para comer. Alguém falou sim para mim ir para o supermercado. E chegar lá no supermercado, encher o carrinho. E chegar na boca do caixa e eu não tenho dinheiro para pagar, não vai. E chega lá, fala que o supermercado está em promoção e aquela pessoa ganhou o carrinho de compra. Ou então alguém foi e pagou. Gente, eu já ouvi tanto isso de várias pessoas diferentes. E elas falando o que aconteceu com ela. São falsos testemunhos. São falsos testemunhos. E como aqui? Eles estavam arrumando falso testemunho para pegar Jesus e matá-lo.
É, 61. E disseram, esse disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Isso Jesus, né, reedificou. Porque ele não estava falando do santuário de pedra. Só que o povo hoje é carnal. Hoje o templo de Deus somos nós. E o povo, acostumado com o templo de pedra, né? Como que pode uma coisa dessa? Levou 40 e tantos anos para nós construir, você vai edificar. Essas são as pessoas carnais. E hoje não é diferente. Eles levam tudo pela carnalidade e não vai entender coisa alguma. Porque hoje o ministério é do Espírito. Vamos lá. Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou, nada responde? Nada responde? Quer que esse se depõe contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio, ou seja, não interessava para ele. E o sumo sacerdote disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha. E agora, hein? Respondeu-lhes Jesus, é como disseste. Contudo vos digo que vereis em breve, não é 2019 anos depois, em breve, o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Ele é Espírito, ele morreu e ressuscitou. Então ele veio com o juízo de Deus sobre Israel. Foi quando Jerusalém foi sitiada por Nero e tacaram fogo no templo. E cumpriu-se a profecia de Jesus de Mateus 24, 2, que ele falou que o templo não ia ficar pedra sobre pedra. Algumas pessoas falam não, que aconteceu só um pouquinho só. Já vi gente falar isso daí. Isso aconteceu de fato, literalmente aconteceu. Então, o juízo de Deus é executado por algumas pessoas aqui na terra. Isso é fato. Isso é fato. Então, abençoado, olha só, 64. 64 já li, né? 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Aí apelou, né? Porque o Filho de Deus... Opa, para aí, esse cara é filho de Deus, ele está de brincadeira, né? Falando que vai vir um juiz aí, ele vai vir com juízo sobre nós. Não, isso aí, ele está de brincadeira. Aí rasgou as vestes deles. Para que... Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabeis de ouvir a sua blasfêmia. Não está blasfemando nada, gente. Ele era o próprio Deus. Ele tem poder, tinha poder e tem poder para executar o seu juízo a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Vamos lá, 66. Que vos parece? Respondeu ele. É réu de morte. O sumo sacerdote perguntou, gente, o que parece isso aqui? Aí eles responderam, é réu de morte. Então uns lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos, e outros esbofetearam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te esbofeteou? Ainda zombou ainda, rapaz. E tem gente zombando de Cristo aí ainda, falando que não, que tem que batizar nas águas, que é uma coisa de falar que o sangue dele derramado na cruz não serviu para nada. É uma coisa de falar que o que ele passou lá na cruz não serviu para nada. 2 Tessalonicenses. Desculpa, pessoal. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. Amados, isso aqui Paulo disse antes do ano 70. Ele acreditou que iria ficar vivo no ano 70 para ver o juízo de Deus vindo contra Israel. Por isso que ele disse aqui, nós, os que ficarmos vivos. Paulo morreu. Isso é fato, decapitado.
Ele falou nós, ele incluiu ele e mais algumas pessoas. Amado, eu te faço uma pergunta. Aonde está esse pessoal? Aonde ele se encontra? Esperando a vinda de Jesus nos ares? Porque aqui está dizendo. Aqui está dizendo. Ah, mas então quer dizer que eles vão... eles sofrerão juízo? Não. Porque eles quem tem Cristo não sofre condenação. Já se passou da morte para a vida. Quando o juízo de Deus assolou Israel, Jerusalém, que o pessoal morreu, já foi arrebatado. Espiritualmente, os corpos ficou ali. O pó volta ao pó, o espírito volta para Deus. Isso é fato. O que eu vou fazer com esse corpo? O que eu quero com esse corpo aqui, gente? Estou preocupado com esse corpo aqui enquanto eu viver aqui. Mas eu souber que amanhã ou depois, a gente não vai saber, né? Quando eu sei que amanhã ou depois ele vai morrer, eu vou ficar preocupado com esse corpo, gente? Não tem cabimento. Paulo aqui se incluiu, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens. Não tem ninguém vivo, amados. Juízo de Deus sobre Israel, vir sobre as nuvens. Era o juízo de Deus sobre Israel. Abençoado, eu acho que é o suficiente para os amados aí compreender. Eu espero, amados, que compartilhem esse vídeo, que divulguem. Nós precisamos divulgar bastante para que mais pessoas saiam desses enganos e conheçam a palavra da verdade, assim como nós já conhecemos. Eu peço que se inscreva no canal, para que o YouTube possa impulsionar esse vídeo e colocar ele na capa do YouTube, mais pessoas assistirem, mais pessoas serem libertas desse sistema religioso. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações quando eu postar novos vídeos. Ok? Graça e paz, até um outro vídeo aí. Graça e paz.